Vamos começar a brincar agora com as funções. Então vamos entender como que é essa estrutura da função do Kotlin, tá? Ela é diferente um pouco de outras linguagens, então a gente tem que entender como que a gente brinca com a função. Então toda vez que a gente chama essa função da main, eu executo esse bloco de código. Até aí beleza. Agora toda essa execução, toda função, ela tem um tipo de retorno. O que seria tipo de retorno, Thiago? Tipo de retorno é o seguinte: sempre que eu quiser fazer alguma instrução dentro da minha função, eu posso devolver para a função que chamou ela alguma coisa ou não. Então, por exemplo, imagine que eu estou fazendo uma função de soma, tá? Uma função chamada de somar. Essa função de somar, ela pode somar dois números e devolver para quem chamou ela, tá? Então, poderia ter a função somar aqui e ter de volta o retorno dessa instrução para eu conseguir guardar o valor que ela me devolveu dentro de uma variável qualquer aqui dentro, tá? Eu posso guardar aqui dentro de um val, por exemplo, chamado de resposta, o retorno dessa função. E a gente pode imprimir o retorno dessa função aqui, tá? Obviamente, eu ainda não estou retornando nada, tá? Então, o que ele vai imprimir para mim aqui? Ele vai imprimir a palavra, ele vai imprimir o 2 mais 3 que eu coloquei aqui, que ele executou esse bloco, e depois ele vai imprimir o retorno que essa função deu para mim. Então, essa função retornou algo chamado de kotlin.unit. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte: se a sua função ela não retorna nenhum valor depois de uma sequência de execuções, ela é marcada como unit, tá? Então, onde a gente marca o tipo de retorno? A gente sempre marca o tipo de retorno aqui depois dos parênteses, 2 pontos, e a gente especifica o tipo de retorno. Então, por exemplo, o tipo de retorno de uma instrução de somar, eu vou retornar ela como inteiro, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela retorne algum valor aqui para mim. Para eu fazer isso, eu tenho que usar a palavra return, tá bom? Com a palavra return, eu consigo retornar alguma instrução baseada no mesmo tipo que eu declarei de retorno. Então, voltando na live número 2, eu falei sobre tipos, e lá a gente tem vários tipos. Então, uma instrução que soma, a gente pode somar dois números inteiros, né? Então, eu vou pôr aqui 2 mais 3, e ele vai fazer essa conta e vai devolver para quem chamou essa função. Então, agora, se eu mandar rodar aqui, ele vai imprimir 5, novamente, só que ele está imprimindo 5 baseado nesse print que foi armazenado com o valor do retorno aqui. Então, recapitulando, o que eu fiz? Eu chamei a função somar fez 2 mais 3, pegou o resultado de 2 mais 3 e devolveu para quem chamou ele aqui. No caso, foi essa função. Então, ele guardou nessa variável o resultado que foi 5. Depois, ele pegou o resultado que está armazenado na variável chamada de resposta e imprimiu aqui o resultado usando o print ln, tá? Então, esse é um tipo de função que tem um retorno, que ele retorna alguma instrução, algum valor, algum tipo. Agora, se você não quer retornar nada, por exemplo, o nosso print direto aqui, dentro de somar, vou escrever aqui, estou somando 2, vou pôr até aqui, eu vou guardar a variável aqui de resultado como 2 mais 3 e vou falar, estou somando 2 com 3 e o resultado e aqui eu vou passar o resultado que a gente já aprendeu a formatação de strings, tá? Então, como eu não estou dando return, eu preciso marcar como o retorno dele é unit, tá? Se eu marcar o retorno dele como unit, estou dizendo para a linguagem o seguinte: olha, a minha função não retorna nada, é uma função só de ida, né? Ele não tem retorno, ele só executa as instruções, mas ele não devolve nenhuma informação para quem estiver chamando essa função. Por padrão, o Kotlin omite o unit, né? Omite que quer dizer, eu não preciso escrever unit para informar que essa função não retorna nada. Então, eu acho que agora você consegue observar a função main e entender que a função main é uma função do tipo unit, tá? Ela também é uma função unit, porque ela não tem nenhum retorno, porque quem chama ela é o sistema operacional. No caso meu aqui é o macOS.
Então o macOS está chamando a função main e não está pegando nenhum retorno dessa função, porque é uma execução que não retorna nada. Toda função main não tem retorno, porque o sistema operacional não precisa saber um retorno, né? Ele não vai manipular um retorno de alguma uma informação. Agora, as nossas próprias funções que a gente cria, a gente pode eventualmente usar ou não retorno. Então, quando a gente não tem retorno, por padrão é Unity, então a gente não precisa escrever, mas só para você entender como que funciona a linguagem pura realmente do Kotlin. E quando a gente tem um retorno, se eu especificar aqui, por exemplo, uma palavra string, eu tenho que obrigatoriamente retornar uma string, porque se eu tentar executar, ele vai dar um erro de compilação, ele não vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer para ele, porque eu estou declarando que a minha função retorna algum tipo de string. Então aqui eu tenho que retornar qualquer texto para ele. Eu vou colocar aqui, ó, return, e vou passar string. Essa é a string de retorno. E aqui eu vou compilar de novo e tentar executar esse bloco de código aqui. E aí sim ele vai imprimir para mim na resposta, essa é a string de retorno, tá? Ou eu posso eventualmente responder direto, né, o que eu quero aqui na saída, que é o resultado do 2 mais 3 ali. Então aqui eu vou retornar direto a nossa string já pré-formatada e imprimir aqui logo abaixo, tá bom? Então essas são as duas diferenças. Toda função são blocos de código reutilizáveis, é organizado com o nosso código e ela pode ter um tipo de retorno. Qualquer tipo que a gente já aprendeu, um double, string, um inteiro, um long, enfim, qualquer tipo de dado que a gente já aprendeu. E também, caso você não tenha nenhum retorno, você pode usar só os parentes ou os parentes com unit, que aí no caso não precisa declarar porque a própria linguagem já especifica isso para a gente, beleza? Então é assim que a gente manipula funções aqui dentro do Kotlin. Então só para deixar mais nomenclatura aqui, deixar mais claro, eu vou escrever de novo o nosso Olá Mundo e vou deixar ele aqui como sem retorno, só para a gente ter essa referência aqui para você pré-visualizar. Então essa é uma função sem retorno e essa aqui é uma função com retorno, que no caso é um tipo string, beleza? Quero te convidar a entrar no nosso treinamento oficial de desenvolvimento Android, o treinamento mais completo que a gente tem, que é o Android Express. Então, se você não conhece, esse é o treinamento campeão de resultados para os nossos alunos, para que não haja mais nenhuma desculpa para você realmente não aprender a criar seus próprios aplicativos, seja para conseguir uma oferta de trabalho, seja para fazer projetos freelancers, seja para você ter um segundo salário no seu bolso, tá bom? Então, acesse o link aqui na descrição desse vídeo, todos os módulos que você vai receber, todos os cursos extras de bônus também que você vai receber. Aproveite essa oportunidade. Então clica no link da descrição, acesse o portal, acesse o site oficial para você ficar antenado das novidades que vai ter, tem cada módulo, as linguagens que a gente usa e todos os depoimentos dos diversos alunos que já chegaram lá e realmente já estão decolando aí na carreira como desenvolvedores Android profissionais, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.